Então, congregação amada do Senhor, 10 de maio de 2026, agora já está começando a pôr roupa de frio. Bom, na nossa sequência dos fundamentos da fé cristã, o foco é firmar nossa identidade espiritual. Essa vai ser a nossa quarta mensagem. A gente já viu quem Deus é, vimos que a salvação é pela graça, vimos quem somos em Cristo e agora vamos ver o que significa nascer de novo. Então, nós já vimos que eu sou uma nova criatura, que eu fui escolhido por Deus, que eu sou filho de Deus. E a minha pergunta é, se eu sou tudo isso, o que significa nascer de novo na prática? Então, a gente vai apresentar aqui uma reflexão que tenta responder o que a Bíblia diz sobre isso, revelando que é necessário uma transformação radical que define nossa identidade como crente. Mas como a gente já viu, não é algo que nós vamos fazer para alcançar a Deus, é Deus que derrama na sua misericórdia, na sua graça, no sacrifício que ele fez por nós, para nos dar essa condição de nascer de novo. Então, assim, ser cristão, na essência, não é mudar de comportamento, é nascer de novo. A mudança vem como consequência. Continuar pedindo para você ver o vídeo até o fim, pedir para você assinar o canal, clicar no sininho, para que você seja notificado de cada novo vídeo aqui no canal. E pedir para compartilhar, quem sabe, né? Nesse exato momento pode ter alguém que precisa de ouvir essas palavras. Bom, as 3 mensagens anteriores eu comecei com uma parábola e agora não vai ser diferente. Essa parábola é do novo selo do rei. Então havia em um antigo reino um costume peculiar, quer dizer, particular, uma coisa que só acontecia lá. Todo cidadão recebia o selo do rei, gravado em cera quente sobre um pergaminho especial. Este selo não apenas identificava a pessoa, mas também declarava a quem ela pertencia e quais direitos ela tinha no reino. Certo dia, um jovem foi até o palácio para receber o seu selo. Porém, ao chegar lá, percebeu algo que não estava combinando. O pergaminho que ele levava estava velho, rasgado, manchado. Era o mesmo pergaminho que ele carregava desde criança, cheio de marcas, erros, histórias mal resolvidas. O jovem disse ao escriba do rei: "Aqui está, pode colocar o selo sobre ele." O escriba olhou e falou: "O selo do rei não pode ser colocado sobre um pergaminho corrompido. Ele não vai aderir, não vai permanecer e não representaria quem realmente você é." Confuso, o jovem insistiu: "Mas este sou eu, esta é minha história." O escriba então disse algo que ele jamais esqueceria: "Isto é quem você foi. Mas se desejar carregar o selo do rei, precisa receber um novo pergaminho." O jovem hesitou. Aquele pergaminho velho era tudo o que ele conhecia. Suas dores, suas conquistas, seus erros estavam todos ali. "E o que acontece com o antigo?" perguntou. "Ele não pode ser restaurado. Ele precisa ser deixado para trás." Depois de um longo silêncio, o jovem concordou. O escriba então trouxe o pergaminho totalmente novo, limpo, intacto, sem marcas. E com cuidado derramou a cera quente e pressionou o selo do rei sobre ele. Desta vez o selo aderiu perfeitamente. "Agora", disse o escriba, "você não é mais definido pelo que carregava, mas por quem o marcou.
E o jovem saiu dali não apenas com selo, mas com uma nova identidade. Então, é uma parábola, né? É uma forma de você tentar explicar de uma forma que a gente tenta ser mais tranquilo. Então, nós vimos aqui, acabamos de ler nessa parábola, que foi necessária a substituição do pergaminho velho. Isto fala que é necessário nascer de novo. Vamos lembrar das 3 mensagens anteriores. Quem Deus é? A gente apresentou cada uma parábola. O rei que sela, o rei que define a identidade. Então, quem Deus é? É o Senhor, é o Salvador. Aqui nas parábolas é o rei que define a identidade. Quem somos sem Deus? Um pergaminho marcado, incapaz de sustentar o selo. Quem somos em Deus? Aqueles que receberam um novo começo. E o nascer de novo não é melhorar o pergaminho, é receber um novo. A identidade não vem de reforma, vem de substituição. Então, assim como em João 3, Jesus fala com Nicodemos, é um diálogo maravilhoso. O novo nascimento não é um ajuste externo, mas uma transformação de natureza. É o selo que marca a identidade. Só permanece onde houve novo nascimento. Então, vamos ver na Bíblia. Eu disse que iria comprovar aquilo que eu estou falando com a própria palavra. Então, onde está a necessidade do novo nascimento? Baseado em que eu estou falando que é necessário? Baseado nas palavras de Jesus. Ele ensinou que é necessário nascer de novo para que você veja e entre no reino de Deus. Isto significa que a nossa natureza humana, caída, não é suficiente para nos qualificar para a vida eterna em Deus. Então, em João 3,3, agora literalmente, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é algo assim, é simples, mas é sobrenatural, mas é extraordinário. E infelizmente existem muitas pessoas que pensam que frequentar a igreja, melhorar a atitude, abandonar algumas coisas, fazer assim tipo uma reforma, né? Vai fazê-lo entrar, mas não é. Então, Jesus disse, não é reforma, é nascimento. E aí continua no verso 5 até o 7, que eu vou ler aqui para vocês, de João 3. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então é algo sobrenatural. Que história é essa? Carne, espírito, como é que é isso? O novo nascimento envolve, né, uma marca externa, que é quando você divulga para as pessoas que você nasceu de novo. Então a Bíblia fala que você deve ser batizado. Você mergulha nas águas e sai um novo homem. Isso é uma simbologia. Mas a regeneração é pelo Espírito Santo de Deus, é dentro, é algo extraordinário, é sobrenatural. O seu espírito é substituído pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, e a Bíblia fala, isso não é para alguns espirituais, algumas pessoas um pouco melhores. Não, é para todos. E assim, mesmo que você frequente a igreja, conheça a Bíblia, pode acontecer. Eles contam casos aí, né? Então, essa necessidade do novo nascimento é para que você, como a gente já falou, saia do reino das trevas e vá para o reino do Filho do seu amor. Então, em Romanos 8, 7 e 8 também está escrito: porquanto a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso, assim, é uma declaração que tem que haver uma mudança.
E essa mudança só o Espírito Santo de Deus pode fazer, que é recriar o nosso espírito. Então, lembrando, esse João 3 está falando, vocês podem ler lá, a conversa de Jesus com Nicodemos. Ele era um líder religioso, ele ficou perplexo quando Jesus falou que era necessário nascer de novo. Ele falou assim, mas eu já estou aqui, minha mãe até morreu, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Então, Jesus estava falando de coisas assim espirituais e ele só conseguia raciocinar no físico, né? Mas Jesus falou, não é um nascimento físico, mas é um nascimento espiritual operado pelo Espírito Santo. É obra de Deus. Não podemos realizar com o nosso próprio esforço. E qual que é o significado desse nascimento? É uma transformação radical. Que quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, dá uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração. E a gente já viu nas outras 3 mensagens o versículo de Tito 3,5, que falou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é uma obra da misericórdia de Deus, da graça de Deus. É o Espírito Santo que faz, Deus limpa, renova de dentro para fora. Ele muda a nossa natureza. E isso tudo já foi previsto, tanto em Ezequiel, quanto em outras passagens. Eu vou ler só Ezequiel 36 aqui, versos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então não é obra, né, como o Tito falou, das nossas, praticada por nós, é uma habilitação sobrenatural de Deus. Então, esse novo nascimento, eu já falei aqui várias vezes, é o nosso sopro de vida, que todos nós temos quando Deus nos criou, mas esse sopro de vida é o que é o nosso espírito, ele é substituído pelo Espírito Santo de Deus quando a gente nasce de novo, é uma habilitação do Espírito Santo de Deus. A gente já viu também que em 2 Coríntios 5,17 fala, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é uma nova criação, como eu expliquei na outra, em potencial, né? Você precisa transformar isso em movimento, né? Você recebe uma nova natureza. Não é só uma mudança de comportamento que você vai ser levado a fazer por ação do próprio Espírito Santo de Deus. Então, a gente recebe uma nova capacidade de amar a Deus, de obedecer os seus mandamentos, de viver uma vida que o agrada. É uma capacitação, uma habilitação de Deus. Não tem muita, uma lógica 100% explicada pelos nossos pensamentos, né? Então, como eu falei, qual é o instrumento que você recebe essa provisão de Deus de novo nascimento? É através da fé. Eu vou ter que acreditar que as coisas são assim. Então, é o quê? Você, essa nova pessoa aqui, Deus muda a sua natureza, mas há um processo, é o início de uma jornada. Você não vira para Deus. Você então recebe o Espírito Santo, você recebe a habilidade, a capacidade de amá-lo, de agradar, de amar o outro, mas você vai ter que fazer sua parte é de reprogramar sua mente, que conforme você é mais novo ou mais velho, você está mais embebido dos conceitos que estão aí na vida, não dos conceitos sobrenaturais, não dos conceitos da Bíblia. Então vai dar um trabalhinho a gente reprogramar essa mente, né? Então o Espírito Santo nos capacita a nos moldar
nos compreender e entender a nova realidade. E essa realidade é um caminho que a gente vai trilhar para viver uma vida que agrada a Deus. E quem que faz isso? Eu já falei várias vezes, estou falando aqui, é o Espírito Santo. Então, é uma obra exclusiva do Espírito Santo. É ele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é ele que vai, tipo assim, nós seremos atraídos por Cristo. Olha, em João 3,6 está assim também. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a mudança de natureza não é a mudança de você. O desejo de fazer as coisas erradas, ele não some, mas você recebe uma capacitação para não ceder a isso, entendeu? Não é assim que você vira outra pessoa no sentido das suas emoções, seus sentimentos, tudo que você faz, porque nós não somos autômatos, não somos robôs. Deus dá a condição, cada um escolhe e vai ser uma escolha sua durante o resto da sua vida, né? Então, é um convencimento que o Espírito Santo dá do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o papel do Espírito Santo nos convencer. E em 1 Coríntios 12,3 está escrito: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Anátema quer dizer maldição seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. A menos que a pessoa, a gente está falando, pressupondo todo o contexto aqui, que a verdade, que não é engano, né? Porque em outra passagem está escrito que o nosso inimigo, como eu chamo o chifrudo, pode se transformar em anjo de luz. Pode parecer outra coisa, mas não é disso que nós estamos falando. A gente está falando que genuinamente todos que falam Senhor Jesus é porque reconheceu o senhorio dele. E é pelo Espírito Santo que isso faz, né? Então, e como já vimos, é para todos, não é só para um grupinho de pessoas. Então, qual que seria esse... Agora, então, quer dizer, o Espírito Santo é que nos capacita, ele que é o agente dessa transformação, mas quais resultados? Então, ele vai trazendo ao longo dessa caminhada, você vai ter um novo relacionamento com Deus, a gente passa a ser filho de Deus, temos acesso ao seu amor e cuidado. A gente vai querer obedecer a Deus, a gente vai querer agradá-lo, porque aí a gente ama ele e quer agradar em tudo que a gente faz. Nem sempre vamos conseguir, essa é a luta da vida toda, né? Porque a vida eterna é o quê? Conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E ela começa no dia que você nasce de novo, no dia que você toma a decisão e não tem fim, né? Até quando a gente encontrar com o Senhor de novo. Esse novo nascimento também nos dá um novo amor pelos outros, né? Então a gente vai querer ser um instrumento de bênção na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos outros que estão conosco. E aí a gente vai ter certeza de que tem uma vida eterna, então isso dá uma esperança para o futuro. Eu não estou falando aqui de escapismo, porque senão você não vai ser transformado. Se você quiser ficar alienado das coisas aqui, você não vai ser transformado. E o caminho é aquela virada de reino, sai do reino das trevas, entra no reino do Filho do seu amor, entra no reino de Jesus, mas aí começa uma caminhada para você reprogramar sua mente, para que você consiga realmente agir de acordo com o novo padrão, que é o padrão do que a Bíblia fala, né? Então, essa é uma esperança, não quer dizer a vida aqui demanda você agir hoje, agora, né? Todas as suas responsabilidades na sociedade, isso tudo continua existindo, mas você tem uma esperança.
João 3,1 fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. A gente focou muito atrás, né, o Espírito que clama: Abba, Pai, Paizinho. Somos filhos de Deus. Então temos a esperança da vida eterna e somos levados a nos santificar, a separar, a seguir, a agradar a Deus. Como diz o Douglas Gonçalves, do Ministério Jesus Cop, nós somos uma cópia de Jesus. Nós somos em potencial e queremos viver para sermos transformados e nos parecermos com Ele. Esse resultado também, aqui ó, em Gálatas 5, 22 e 23 fala assim: mas o fruto, né, porque você vai receber a nova vida, como diz lá na parábola, você vai receber um pergaminho novo, o selo é o Espírito Santo de Deus, e ele vai produzir fruto, ele tem que produzir fruto. Jesus fala: pelo frutos conhecereis, não é pelo gogó. Muita gente tem gogó, mas não tem vida, né? E é necessário ter vida. Você não vai enganar a Deus, dizendo e achando e falando e parecendo ser. A mudança é interna. Então, olha só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, mais um pouco sobre essa condição, desse resultado do novo nascimento. Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, em pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, você vai ser atraído, você vai querer fazer as coisas que Jesus fazia, seguir o que ele fala. E aqui fala, são grandes as promessas que você vai querer seguir. Você vai largar a corrupção das paixões que há no mundo. Então, só que esse resultado, como eu já falei, não é automático, mas requer nossa participação. Mas a gente não está sozinho nessa, tem o Espírito Santo de Deus. O que precisa? Eu preciso de me render a Ele, obedecer a palavra, permitir que Ele me transforme à imagem de Cristo. Então, é o início de uma jornada de crescimento espiritual no momento que a gente escolhe acreditar e isso se tornar realidade na vida de cada um. Até agora a gente está lendo versículo, a gente está falando qual é a condição e tal, mas é necessário um posicionamento. Então, como que a gente vai experimentar o novo nascimento? Para experimentar o novo nascimento, a gente tem que reconhecer a necessidade de Deus. Se você nem acha que Deus tem a ver, que Deus existe, né? Não vai ter jeito, né? Mas se você usar um pouquinho a própria inteligência e sabedoria que ele nos deu, você vai ver que o homem não explica, né, a maravilha do mundo. Eu tenho visto, quanto mais os cientistas são honestos, eles veem que é impossível ter acontecido ao léu, ao acaso, as coisas, né? Quanto mais se aprofunda na ciência, mais a pessoa é levada a acreditar que não é a mão do homem, porque o homem não consegue aumentar 1 centímetro na sua altura, não consegue fazer muita coisa. Como é que não tem Deus? Mas tudo bem, Deus nos deu esse livre-arbítrio. Então é necessário reconhecer a necessidade de Deus, admitir que a gente está separado dele, admitir que somos pecadores e que não podemos salvar nós mesmos. É necessário arrepender dos nossos pecados. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é você ver que você fez as coisas erradas e mudar o rumo. Ou pelo menos iniciar, tomar decisões, tomar
atitudes que a gente fala conversão. No sinal de trânsito é assim, né? Convergir à direita ou à esquerda. Ou seja, você mudou o caminho que você estava indo. Então, é necessário se arrepender, é necessário mudar o rumo da sua vida, abandonar aquilo que você fazia e voltar para Deus. E o instrumento disso tudo é a fé. Confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aceitar o presente da vida eterna que Ele oferece. Então, para isso, você tem que ter humildade, e não aquela arrogância. Não, mas eu sei, eu posso, eu isso, eu aquilo. Então, assim, é um milagre, é extraordinário, é simples, mas não é, tipo assim, não é automático. Você tem que tomar essa decisão. E você, além de todos esses, de reconhecer a necessidade de Deus, de se arrepender, de crer em Jesus, de confessar Ele como Senhor, ainda você tem que... O confessar é a parte pública, é declarar publicamente a fé e comprometer a seguir. Tem um versículo que resume tudo isso, é o Romanos 10, de 9 a 10. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, eu vou ler só 2 versículos aqui sobre aqueles passos que a gente falou. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Atos 16:31 também fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, já vimos que não é uma fórmula mágica, mas é um encontro pessoal com Deus, é um ato de fé e obediência que resulta numa transformação radical da nossa vida. Essa transformação é em posição. E a gente vai como se fosse abrir uma porta e entrar por um caminho que você vai, né? O caminho que eu te falei que não é automático. Mas Deus está pronto, de braços abertos, para nos receber nessa nova condição. Então, o novo nascimento é essa transformação radical que define nossa identidade como crente. É necessário, nós vimos, esse novo nascimento. O significado dele é que o Espírito Santo de Deus vem morar no seu coração. O resultado é experimentar o novo nascimento, é a partir daí viver uma vida que vai tentar buscar semelhança com Jesus, agradar a Jesus. Se você, quem nasce de novo, vai viver de modo diferente. Não quer dizer que é perfeito, mas transformado. Não é esforço humano, não é passividade, é uma nova vida sendo vivida. Então, eu quero aqui convidar a cada um de você, a cada um que estiver me ouvindo agora, que queira experimentar o novo nascimento, que queira receber Jesus como Senhor e Salvador e sair do reino das trevas, entrar no reino da luz. Eu queria orar com você. E você pode repetir comigo: Senhor, que gera vida dentro de nós. Quer dizer, eu vou, antes de conduzir a oração, fazer algumas afirmações para ficar mais claro. O Senhor que gera vida dentro de nós, Ele não quer melhorar a sua vida, Ele quer te dar uma nova vida. A religião não muda comportamento, o novo nascimento muda a nossa natureza. Você não precisa tentar ser novo, você precisa nascer de novo. Quem nasceu de novo não é perfeito, mas não é o mesmo. O novo nascimento não melhora quem você era, ele cria alguém completamente novo. Então, o bebê, ele acabou de nascer, ele não sabe de tudo, mas ele saiu do ventre da mãe e entrou no nosso mundo. Então, houve uma transformação.
Ele, né? Então o cristão é assim, ele vai crescendo, mas ele já nasceu, ele não está mais na barriga. Então nós não estamos mais daquele jeito, nós estamos em outro jeito, em outra situação. Então, Deus é Pai, você é pela graça, você se tornou filho, mas isso só é possível quando você nascer de novo. Quem nasceu de novo, como eu já falei, vários resultados, tem nova sensibilidade ao pecado, deseja Deus, busca mudança, não vive no confortável. E o versículo-chave é o Romanos 10:9, que eu já acabei de ler. E agora vem a oração. Então eu convido você que nunca nasceu de novo, ou você que vive, né, religiosamente, ou você que quer recomeçar de novo. Eu vou pedir para você fazer essa oração comigo. Senhor Deus, eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que por mim mesma, não posso gerar uma nova vida. Hoje eu creio no meu coração que Jesus Cristo é o Teu Filho, que Ele morreu por mim e que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Eu confesso com a minha boca, Jesus Cristo é o meu Senhor. Entrego a Ti, Senhor, a minha vida, o meu passado, os meus pecados e tudo aquilo que eu tentei sem ser em Ti. Hoje eu deixo o velho para trás e recebo pela fé uma nova vida. Escreve a minha história de novo, Senhor. Dê-me um coração novo, uma nova identidade. Eu declaro, não sou mais quem eu era. Agora eu pertenço a Jesus Cristo. Eu nasço de novo, não pela minha força, mas pela força, pelo poder do Espírito Santo de Deus. A partir de hoje, eu viverei como filho de Deus. E o meu nome está escrito agora no livro da vida. E os anjos estão cantando por você que fez sinceramente essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Então, Deus te abençoe. Que cada um tenha uma nova semana. Nunca esqueça esse dia. Dia 10 de maio de 2026. Né? O dia que você fez a confissão, creu no coração, confessou com a boca. Então você nasceu de novo. Agora você é filho. Agora o Espírito Santo de Deus entrou para fazer morada em você. Então, no nome do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, o Messias de Israel, muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada a você que chegou até aqui. E não se esqueça, é algo sobrenatural, é algo extraordinário. Parece simples, parece que não fez diferença, mas é algo extraordinário. E ore e peça a Jesus, Senhor, me mostre claramente qual o caminho que devo andar. Vá para a Bíblia, peça a revelação do Espírito Santo e Ele vai te dar. Não será tudo de uma vez. É um processo. Eu mesma, foi um tempo meio tumultuado para mim, porque eu era comunista. Até eu trocar aqui meus pensamentos, não foi fácil. Mas eu cheguei lá. Por quê? Porque eu criei no amor de Deus. Porque eu criei que essa confissão era real e era importante, e que Ele estaria comigo até a consumação dos séculos. E aí eu agarrei nesses princípios e fui caminhando até, né, ter a certeza completa e iniciar e caminhar cada dia mais nesse caminho de ser uma nova criatura, de ter nascido de novo. Deus te abençoe.